nós iremos falar sobre ferramentas da qualidade que você vai estar utilizando no 5S. E a utilização dessas ferramentas serve para quê? Para fazer as melhorias dentro do processo, a implementação de um projeto, a alteração de algum processo. Nós temos a ferramenta 5W2H. Então, essa é uma ferramenta para gestão de projetos, quando você vai fazer uma alteração ou várias alterações, ou até mesmo o planejamento do 5S. Você pode estar utilizando essa ferramenta. Eu vou mostrar essa ferramenta aí em foto agora para você conseguir entender um pouquinho mais sobre o uso dela, como montá-la, né? Como estruturar ela. Então, eu vou dar um exemplo aqui como você pode estruturar, montar essa ferramenta 5W2H. Então, o 5W ele vem do inglês e o 2H também são palavras, ok? E a gente vai estar observando aqui cada uma para a gente entender, né? Então, aqui nós temos a primeira palavra em inglês que é o que. A segunda, traduzindo, é porquê, onde, quem, quando, como e quanto custa, ok? Então, eu acredito sem dificuldades, você consegue pegar um exemplo na internet para montar e você monta com o Excel da forma que você achar mais interessante, colorido, uma única cor, da forma que eu estou apresentando aqui no exemplo, ok? Então, isso daqui é um Excel, eu acredito ser a melhor ferramenta para você estruturar toda essa gestão. Então vamos lá. Como que a gente montaria isso para a implantação do 5S? Por exemplo, então vamos lá. Implementar programa 5S. Então o que vai ser feito? A implantação do 5S. Por que organizar um ambiente de trabalho? Aonde? Escritório administrativo. Quem? O João. O João provavelmente é uma pessoa que é líder do setor, que está participando da integração ativamente. Ok? Esse quem é quem realmente vai abraçar o processo e vai gerenciar esse projeto, né? Vai abraçar o processo, o projeto, a ideia e vai colocar a mão na massa. Você não pode colocar aqui quem... eu acho que dá para colocar o nome do fulano porque... Não, quando você está estruturando o 5W2H, você precisa estar com as pessoas juntos, tá? Lá na reunião, junto com as pessoas, para poder discutir todos esses pontos aí do projeto. Então, quem? O João. Quando? Você pode colocar o quando somente a data de conclusão. Aqui no caso, nesse exemplo, a gente tem a data inicial, que foi quando a gente realmente decidiu, então, a partir de agora, a gente vai começar a implantar. E até quando isso vai levar? Até dia tal. Isso daqui, essa gestão, fica legal para você fazer para cada setor que você for implementar. Por exemplo, você chamou todos os líderes da empresa, sem a direção, para explicar o 5S, que o 5S veio para ajudar a empresa, tudo. E dentro desse 5S a gente precisa estruturar alguns pontos. Então vamos lá. Vamos falar sobre o setor, o escritório. Quem que é o líder do escritório ali daquele setor? É o João. João, então, seguindo a metodologia, né, como a gente vai fazer, seguindo a metodologia, nessas datas aqui, a gente vai estar desenvolvendo o primeiro S. De repente, esse 5W2H, ele é somente para o primeiro S. Depois você pode criar um 5W2H para o segundo S e depois um último para o terceiro S. E depois um outro você pode criar também para gestão de melhoria contínua. Um projeto, uma alteração, alguma coisa extra do 5S. Como também você pode deixar tudo no único 5W2H. Vai depender o quê? O que tem que ser feito segundo S, o que vai ser feito o primeiro S, ok? Então vai a seu critério, é livre isso aqui para ser adequado dentro de cada situação e necessidade. Então, só finalizando aqui como, né, seguindo a metodologia, e quanto custará, ou quanto custa, ou quanto a gente vai ter que pagar, né, fazendo a tradução, how much. Então, varia de 50 a 150
cada implantação. Veja que esse exemplo ele realmente traz a situação real do 5S. E aqui os status você pode colocar em forma de algum código do Excel, como você pode colocar manualmente ali sem problema nenhum, edita a cor e fica até mais rápido para você fazer. Ok? Então, dessa forma, seguindo desta forma aqui, você tem uma visão da gestão, aonde você está, o que falta, como falta, ok? Depois você consegue colocar filtros aqui, aonde você vai filtrar e vai ver a data mais recente, aí o que está chegando mais perto para vencer o prazo, para ver se está indo tudo bem, se as coisas estão fluindo, ok? Como também você pode deixar as reuniões definindo todos, né? Cada reunião que você faz, as reuniões eu falo, você fez as reuniões, definiu quem vai fazer o quê, aonde vão acontecer os projetos, almoxarifado, sala de escritório e tudo mais, recepção. Você colocou já os responsáveis que vão estar se integrando à aplicação do 5S, só que não tem data ainda. Isso vai depender do fluxo do primeiro para o segundo, para o terceiro. Também pode fazer isso. Eu não aconselho muito, porque senão acaba saindo muito de uma expectativa. Mas dá para fazer isso também. Olha, após a primeira implantação, a gente define o restante das datas. Ou a gente só define as datas para o primeiro S. E depois a gente parte tudo para o segundo S. E dando sequência tudo nesse mesmo Excel, se você preferir. Com o filtro, você consegue juntar tudo, né? Esconder tudo e deixar somente o que está ativo, o que realmente está pendente. Ok? Caso fique alguma dúvida sobre o 5W2H, você manda uma mensagem aqui debaixo dessa aula, que assim que possível eu já estou te respondendo e a gente já esclarece alguma dúvida sua. Bem tranquilo, não vejo problema. Isso daqui você monta no seu Excel, no Excel da empresa, ok? Eu aconselho você ir montando com calma para você. Isso vai ser um exercício para você mesmo entender o 5W2H, montar e estruturar. Você põe um título lá, implantação 5S. Então, é bem bacana isso daí. E agora a gente vai falar também sobre o PDCA, que é um ciclo de gestão que você vai fazendo para você conseguir entender aonde está o processo. Ele não tem uma planilha necessariamente para você montar, você pode construir tudo na planilha, mas tem um exemplo, né, um desenho para você poder visualizar o PDCA, o que é o PDCA. Então, eu vou mostrar aqui para você também mais um desenho e aí você vai ter uma noção o que é o PDCA. E aqui nesse exemplo que eu trouxe para você, você consegue ter já uma noção do que é o PDCA. Então, vamos primeiro traduzir, né, o que são essas letras, né, que são palavras também da origem do inglês, da língua inglesa. Então, vamos lá. O P é o planejamento, é o planning, né, em inglês, é o planejamento. O D é do, é fazer, o executar, né? O C é a questão de você checar, o check, né? Você vai verificar os resultados, vai ver como vai estar. E aqui é o A de adaptação, de adequação, de ação, agora que vai acontecer, então aqui é action, né? O action ele pode vir caracterizado de várias situações. É ação, é agir, é você rever os pontos, ver as ações a serem tomadas. Então ele vai trabalhar nessa forma através de um ciclo, por isso que chama ciclo PDCA. Eu estou falando de uma forma muito resumida, tá? A gente consegue construir um curso falando somente do PDCA, exemplos, a estrutura, como acontece a gestão e tudo mais. Mas de uma forma muito resumida, não tem segredo. Você pode estruturar dessa forma no Excel ou no PowerPoint, da onde que você achar interessante. E, por exemplo, o planejamento. Então, o que a gente faz no planejamento para os treinamentos internos? Eu trouxe esse exemplo aqui, que também serve para você no 5S. Você vai ter que fazer os treinamentos internos para mostrar para o pessoal o que é o 5S, né? Você não pode sair fazendo, colocando a mão no processo lá, sem o pessoal entender o que é o 5S. O primeiro de tudo é o treinamento. Depois, 1S,
segundo S, terceiro S e assim por diante. Então vamos lá. Planejamento. O que eu preciso? Eu preciso planejar. A definição da meta, análise do problema, análise das causas, elaboração do plano de ação. Então, ok? Estamos somente planejando. Eu preciso definir todos esses pontos aqui no meu planejamento. Feita essa reunião, definindo todos esses pontos, ok, vamos para o do, o fazer. Treinamento, a gente precisa executar o treinamento e a execução dos planos de ação. Dentro desse treinamento, a gente já vai dando o start no plano, né? Nas ações a serem tomadas. E aí, vamos checar, né? O check. Vamos checar, ver o que está acontecendo. Verificação dos resultados. É aí que vem os dados, gráficos, estatísticas, as análises que você vai estar desenvolvendo. A padronização dos resultados. Se foi positivo, se foi negativo, né? Como que está sendo a situação. E o tratamento dos desvios. O que seria tratamento dos desvios? Aqui no P, vocês planejaram, né, dentro da reunião lá que você fez, vocês planejaram, tiveram todo um planejamento, a definição, a análise, a elaboração. Depois você teve o treinamento e a ação. Vamos agora pôr a mão na massa. Só que durante essa pôr a mão na massa, escorregou alguma coisinha que não foi realmente falado no treinamento, ou aquilo lá deixou a desejar, ou durante o processo apareceram outras coisas variáveis ali referente ao projeto e realmente a gente tem que voltar de novo no ciclo, fazer o pente fino, né, que eu falo para as pessoas. Nesse pente fino você vai pegar e ajustar os pontos que faltavam. E aí você segue o ciclo até com a conclusão do projeto. Ou normalmente esse ciclo ele sempre vai girando, girando. Pode ser um ciclo que demore um mês, uma semana, um dia, 2 meses, 2 anos. Depende da empresa, depende do segmento, depende a que nível você quer fazer esse PDCA. Então, até aí, sem problemas, né? Deixo mais uma observação. Se ficou alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários. Mas é bem tranquilo aí referente ao PDCA. E voltando aqui, nós temos o Ishikawa também. O Ishikawa para que serve? Você vai entender que existe um problema, só que você precisa entender como está acontecendo esse problema, como esse problema está chegando até essa situação. Então é aí que você vai entender a causa raiz do problema. Vamos falar dessa forma, que é realmente o Ishikawa é dessa forma. Inclusive, o Ishikawa é o criador praticamente, né, o que realmente adaptou aí o professor Ishikawa para a metodologia 5S. Então, eu vou trazer um exemplo aqui de uma construção de Ishikawa para você conseguir entender. E agora, de uma forma muito simplificada, para você conseguir realmente entender, o Ishikawa de uma forma representativa, né? Ela não tem as categorias, não tem nada, para você conseguir entender. Então, aqui você tem o problema, você sempre coloca que é conhecido também como espinha de peixe, tá? O Ishikawa. Então, aqui você tem o problema. Coloque aqui o nome do problema. O que é? Muitos defeitos de fabricação, enfim, existem vários detalhes aí que eu vou estar colocando aqui de exemplos de um Ishikawa já completo, com um exemplo de problema. E depois você tem as categorias, ok? Que as categorias pode colocar máquinas, mão de obra, as pessoas envolvidas, o ambiente, se é muito frio, muito calor, ok? Aí vão ser as categorias. Eu já vou dar um exemplo aqui para você de categorias já pré-prontas, para você já entender um padrão aí do Ishikawa. Depois você tem a causa relacionada a essa categoria e subcausas. Você também pode ter as subcausas relacionado a essa categoria e a essa causa dentro dessa categoria, que tudo está levando a esse problema. Então veja que isso daqui é um mapa para você conseguir enxergar de um problema que está acontecendo lá naquele setor, está refletindo diretamente no problema raiz que você precisa resolver.
Então vamos ver uma outra imagem aqui? Olha lá. O método, a mão de obra, máquina e ambiente. Isso daqui são as categorias, igual eu falei para vocês. E aqui são as ações, né? O que está acontecendo? Quais são os problemas relacionados ao método? Máquina mal posicionada, falta de indicação do local de costura. E qual que é o problema aqui? O que a gente está tentando resolver? Costuras desalinhadas. Foi só um exemplo. E aqui, na mão de obra, ritmo acelerado, metas elevadas, a subcausa desse problema aqui que está ramificando até as costuras desalinhadas. Então perceba que realmente são bastante detalhes aqui. Esse só foi um exemplo. E vamos a um outro exemplo aqui, né? Que aqui diagrama causa e efeito, que é o Ishikawa, também conhecido por esse nome. Alto consumo de combustível. Então, quais são as categorias que eu vou estar colocando aqui? Por exemplo, aqui eu tenho o carro, o método, o motorista, o material. E aí, se você quiser até pausar o vídeo e começar a entender cada linha aqui que foi colocado nesse exemplo, né? Então vamos colocar só um ponto aqui só para eu poder explicar para você. Referente ao carro, a gente tem algo que está relacionado diretamente ao consumo, que é a categoria carro. Quais são os problemas, as variáveis negativas que estão influenciando no alto consumo? As velas não estão queimando bem, os ajustes da ignição, né? Depois, pressão do pneu, a calibração incorreta ou a falta de calibração. Veja que existem duas, né? Referente aqui ao problema. E tudo vai conectado. Depois você dá uma pausa no vídeo e dá uma estudada nesse todos os componentes escritos aqui, que você vai ter uma visão muito ampla referente a isso. E você vai conseguir já direcionar se você realmente precisar resolver um problema dentro da empresa. Uma dica que eu deixo para você, o Ishikawa, diagrama causa e efeito, é interessante você fazer somente com os líderes, tá? Uma reunião de liderança completa da empresa. Essa daqui é uma reunião que vai definir a causa raiz do problema aí, para a gente poder ir ajustando todos os processos, as categorias até a gente resolver o problema. Então, vamos voltar agora para a nossa aula, para a apresentação. Nós temos uma outra ferramenta chamada 5 porquês, e esses 5 porquês ele serve para você conseguir identificar também a causa raiz de uma forma muito mais objetiva e direta. Um exemplo que eu utilizei muito os 5 porquês, e eu ensinei os gerentes de uma rede de calçados a utilizar os 5 porquês. E quando eu estava fazendo esse treinamento sobre comunicação gerencial, eu expliquei o seguinte para eles. Eu falei o seguinte: quando um funcionário ele vai pedir a conta, utilize os 5 porquês. Por que você vai embora? Ah, porque eu estou cansado da empresa. Por que você está cansado da empresa? Ah, porque ninguém sabe fazer nada. Ou todo mundo faz de qualquer jeito. Por que todo mundo faz de qualquer jeito? Porque está todo mundo precisando de um treinamento, que todo mundo faz da forma que acha melhor, não tem uma padronização. Falta de treinamento, você já enxergou. E por que falta de treinamento? Porque a gente nunca tem tempo de fazer algo diferente que não seja vender. Pronto, achamos o problema. Dentro desses 5 porquês apareceu o problema, ok? Então, vai perguntando, mas por quê você quer ir embora? Ah, porque o pessoal não tá legal. Mas por que o pessoal não tá legal? Por causa disso, por causa daquilo. Depois que eles começaram a utilizar essas ferramentas, eles começaram a atacar os pontos realmente que estava afetando o desligamento, né? A diminuição do quadro de vendedores das lojas. Lógico que tem muita gente que foi embora por causa do salário, porque não era realmente o que estava precisando, ou conseguiu um trabalho melhor, mas quando a pessoa está saindo por insatisfação da empresa alguma coisa, você já consegue localizar o ponto. Esse só foi um exemplo. Você pode chegar, eu já utilizei no processo Fabril. Então o que acontece? O funcionário ele está muito estressado, você fala assim, por que você está tão estressado? Ah, porque a pessoa ela não vem buscar o carrinho aqui.
Por que a pessoa não vem buscar o carrinho? Ah, porque ela está sempre atrasada no processo dela. Por que ela está atrasada no processo dela? Porque ela está sobrecarregada de coisa para fazer. E por que está sobrecarregada? Porque não colocam gente para ajudar ela lá. E por que não colocam gente para ajudar? Porque realmente não tem mais pessoas. Então, você veja que nós conseguimos identificar dois problemas aí na ferramenta 5 porquês. Primeiro, está acontecendo um gargalo. Está sobrecarregando de processo e o processo não está conseguindo passar, fluir. Por que será? Será que a mudança de layout, a adequação do processo dentro da implantação do 5S não vai melhorar? Será que a pessoa não está precisando de um treinamento, uma adequação melhor? Será que os equipamentos que ela está utilizando estão com defeito, deixando a desejar o alto desempenho da produtividade? Veja que poderosa é essa ferramenta tão simples. Então, fica a seu critério utilizá-la. E depois a gente tem outras ferramentas que você pode conhecer durante a sua implantação do 5S, durante os seus estudos, a sua gestão, mas as que vão realmente te trazer de imediato uma solução, um resultado, são essas ferramentas que eu mostrei. 5W2H, PDCA, Ishikawa, 5 porquês, e eu acredito que você já vai conseguir ter um bom avanço aí de produção da aplicação do 5S. A gente se vê no próximo vídeo.